A agência dos Correios da Praça Barão do Rio Branco, no centro de Pindamonhangaba, foi assaltada no final da tarde de ontem. Segundo a Polícia Militar, os funcionários foram surpreendidos por 2 homens e uma mulher que se passaram por clientes. Quando o local estava sendo fechado, o trio anunciou o assalto. Eles conseguiram fugir levando um malote com R$ 2.800. Nesta sexta-feira, o atendimento ficou suspenso e a unidade só deve reabrir na segunda. Por nota, os Correios informaram que ninguém ficou ferido na ação e que imagens do circuito de segurança foram encaminhadas para a polícia para auxiliar na investigação do crime. Em muitas cidades da nossa região, a arborização com espécies inadequadas que podem crescer demais ou estourar as calçadas é um problema nas vias públicas. Pois é, em São José dos Campos, desde 2017, moradores do Vista Verde cobram da prefeitura uma vistoria nas árvores do bairro que, segundo eles, são muito antigas. E sem ter o pedido atendido, o que a população mais temia aconteceu, viu, Rose? Um galho despencou de uma altura de quase 10 metros e acertou uma idosa de 95 anos. A dona Amália tem 95 anos e esbanja a vitalidade. Ela não abre mão de realizar as tarefas de casa, mas há 2 semanas foi surpreendida enquanto varria a calçada. A idosa foi atingida por um galho de árvore. Por sorte, ela sofreu apenas ferimentos leves no braço, na perna e atrás da orelha. Estava parada na calçada, foi quando o galho veio. Aí eu precisei correr. Meu filho me empurrou porque eu fui por meio da rua. Senão ia cair na cabeça, ia arrebentar minha cabeça. Não estava chovendo, não estava ventando. Eu só escutei um barulho da árvore fazer um crack. E quando eu vi foi uma questão de, assim, segundos e aquilo veio abaixo. Foi o tempo de eu puxar ela pelas costas, né? E puxá-la para o meio da rua, onde ela caiu em cima de mim. Mas nessa coisa de puxar, ela acabou esfolando um pouco o braço. Eu machuquei o pulso, ainda estou me recuperando do pulso, né? A idosa mora com o filho no Vista Verde, região leste de São José dos Campos. O João conta que os demais moradores também estão preocupados com a situação das árvores, que na maioria dos casos já são bem antigas. A gente vem pedindo já à prefeitura para tomar providências com relação a isso, de retirar essa árvore, porque embora ela esteja com folhas verdes e essa aparência de saudável, ela está com galhos já que você vê no interior, pela queda, infiltrados, doentes ou com algum tipo de caruncho. A dona Amália estava justamente nesse ponto quando foi atingida pelo galho que caiu dessa árvore, da espécie Sibipiruna. O curioso é que desde 2017, a família já fez vários pedidos de retirada da árvore, mas todos os laudos de avaliação apontaram que ela está sadia e que não oferece risco de queda. O primeiro protocolo é de 4 de julho de 2017, mas a resposta da prefeitura naquela época foi de que o pedido foi indeferido e que no momento não havia necessidade de retirada. Em 2017 a gente então fez um pedido com a queda de um galho muito maior, muito mais pesado. A sorte que não tinha ninguém. Dessa vez foi um grande sinal e um grande aviso para a gente tomar alguma atitude. E então eu entrei com um processo no dia 19 junto à prefeitura, do qual eu aguardo uma resposta da prefeitura. Depois do susto, dona Amália foi proibida pelo filho de sair na calçada. Não posso ir na calçada, tenho que andar pelo meio da rua, porque senão os galhos vão cair. Eu tenho que ter medo de andar na calçada. Não posso lavar, não posso andar, nada. A sensação é de insegurança e de impotência, de segurança porque eu não posso mais ficar na minha calçada. Avisei toda a vizinhança para não parar carro ali, porque o risco é iminente, né? E de impotência porque a prefeitura ela não toma uma atitude urgente, como a gente pede, para tirar a árvore, né? A gente é a favor de ter arborização nos bairros e tudo mais, é o caso de tirar e plantar outra que seja mais adequada, né? Mas não a gente viver nessa insegurança e nessa impotência. Olha, dona Amália, eu acho que a voltinha da senhora na calçada está garantida, viu? Nós procuramos a prefeitura e cobramos uma explicação sobre essa árvore, a situação dessa árvore no bairro Vista Verde. O município informou que na próxima terça-feira, dia 10, vai fazer a retirada da árvore.
O tempo continua estável na região, com um predomínio de sol neste fim de semana e o registro de elevação nas temperaturas. No litoral, a previsão é de chuva fraca e isolada, mas nada que atrapalhe um passeio pelas praias ou a prática de atividades ao ar livre. Os detalhes da previsão para este sábado com a Amanda Souza, da Somar Meteorologia. Olá, boa noite. O final de semana vai começar e com condição de pouca chuva em boa parte do estado de São Paulo. Aliás, o tempo firme já predomina em áreas de Campinas, céu claro, bastante ensolarado, pouca presença de nebulosidade. Em Taubaté, a condição de chuva também é bem pequena. Deve chover durante este sábado, aliás, apenas em áreas costeiras por conta dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa, mas também de forma isolada, nada que deva trazer grande preocupação. Pela manhã, mínimas na casa dos 15, dos 16 graus, a tarde esquenta, faz calor comparado aos últimos dias, máximas que podem chegar até mesmo a casa dos 30 graus. Durante este sábado em Campinas, tempo firme, máxima de 30 graus, em Taubaté também não chove, máxima de 28, já em Ilhabela e em Limeira, a expectativa é de temperaturas um pouquinho menores, principalmente aqui no litoral, em que tem previsão de chuva, mas lembrando, de forma bem isolada. Esporte, o São José continua em 14º lugar no NBB, o Novo Basquete Brasil. Ontem, no ginásio Lineu de Moura, os joseenses enfrentaram o líder da competição e deram um trabalho danado para o Flamengo, hein? Em busca da classificação para a fase dos playoffs, o São José conseguiu levar a partida para a prorrogação, mas no final os cariocas venceram a disputa. E olha, Rose, que não faltou apoio para os joseenses, viu? Para levantar a torcida, rolou até a presença de um personagem das histórias em quadrinhos. No Lineu de Moura, o São José Basquete recebeu o líder do NBB na noite de ontem, em busca de uma classificação para os playoffs do torneio. Os donos da casa fizeram um primeiro quarto bombástico. Os joseenses conseguiram se impor no jogo, com destaque para Morrígio. O time de Paulo Jaú se manteve à frente do rival rubro-negro durante boa parte do período, até que o Flamengo começou a diminuir a diferença do placar. O ala dominicano ampliou novamente a vantagem ao marcar esse arremesso de 3 pontos para o São José. No fim do primeiro quarto, o São José conseguiu bater o Flamengo por 27-24. No quarto seguinte, o Flamengo voltou mais ofensivo. Mesmo enfrentando alguns erros, o São José não se intimidou diante do gigante Flamengo. Para dar aquela força para o São José, teve até reforço de super-herói, que apareceu para animar a torcida joseense. Mas a força do Batman deve ter ficado mesmo só na ficção, porque já nos minutos finais as bolas de 3 pontos do Flamengo começaram a cair e o São José não conseguiu reagir e viu os adversários passarem na frente do placar. Fim da parcial e o resultado era esse, com o Flamengo 6 pontos na frente do São José. Depois do intervalo, o sistema defensivo da equipe da casa não voltou com aquele brilho todo. E com isso, Olivinha e Marquinhos aproveitaram para ampliar, conseguindo uma vantagem de 12 pontos sobre o São José. E o quarto terminou assim. Já nos 10 minutos decisivos, embalados pela torcida, o time da casa foi se reerguendo. Lupa diminuiu a diferença nesse arremesso de 2 pontos e logo na sequência, o placar ficou tudo igual de novo. Restando 26 segundos para o final da partida, o time da casa novamente empatou em 86-86, levando o confronto para a prorrogação. Nos acréscimos, o São José não desistiu, lutou de igual para igual, mas não conseguiu vencer o Flamengo, que terminou na frente por 102-97, atingindo a marca de 21 vitórias em 24 partidas. A equipe conseguiu se superar, último quarto perdendo, mostrou mais uma vez que a equipe tem brilho, tá certo? Joga dentro de um padrão, tá? Então, sim, os jogadores jogam coletivamente, tá certo? Então, as coisas encaixaram, então acho que eu tenho que parabenizar a minha equipe. Lógico, eu gostaria muito do resultado positivo. Acho que merecíamos o resultado positivo, mas também temos que ver o lado positivo da coisa, né? A gente tem uma grande equipe, acho que é a melhor equipe do país hoje, então a equipe está de parabéns, a gente está de parabéns hoje pelo belo jogo que teve. Tem outras dicas para o seu fim de semana. Em São José dos Campos, o projeto promove um tour pelos principais pontos turísticos joseenses, entre eles a Biblioteca Cassiano Ricardo. E ainda o romantismo e a poesia da dupla Ana Vitória, logo mais em São José dos Campos. Hora certa para você, 7h14. Continue com a gente, já estamos de volta.